preparação de obreiro, né? Como que é a estrutura eclesiástica que nós entendemos, né? Ele vai dar continuidade hoje na aula dele. Mas, como introdução, a gente não poderia deixar passar em branco o dia de ontem, que foi 31 de outubro. Ontem foi o aniversário da Reforma Protestante. 501 anos, né? Já não é pouco tempo, mais de meio século já, meio milênio, né? Século, meio milênio, ao qual houve a Reforma Protestante. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, né? Só é uma introdução, tá? Eu não vou passar muito tempo. Então a gente vai passar um vídeo agora ali para vocês, né? Enquanto a datação esquenta um pouquinho. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Eu quero fazer aqui um breve resumo, tá? Para os irmãos entenderem. Porque assim, né? Quando você pensa assim, a Igreja de Cristo, a igreja primitiva, que é a igreja de Atos dos Apóstolos, faz quanto tempo mais ou menos isso? São 2 milênios. 2 milênios acontece muita coisa, é muita coisa. Como que a igreja de Cristo virou o que é hoje, né? Essas vastas denominações, com várias visões teológicas, a igreja católica, né? Uma coisa universal, como que chegou a algo tão complexo como é hoje, né? E nós, como igreja evangélica, como Ministério Manancial de Esperança, não somos apenas um grupo de rebeldes, até porque a nossa origem não é pautada sobre rebeldia, pelo contrário. O pastor Francisco não abriu a Manancial de Esperança enquanto ele não teve a bênção, né? O pastor da Vitória de Cristo o abençoou para que ele pudesse abrir esse ministério. Não saiu em rebeldia e então nós fomos formados debaixo de bênção. Veja que nós não queremos trazer uma nova teologia, não queremos trazer uma nova visão. Nós só queremos continuar o que homens e mulheres de Deus têm feito desde os Atos dos Apóstolos até hoje. Então, querendo ou não, nós fazemos parte dessa reforma. Somos partes da história da Reforma Protestante, que já dura 500 anos, né? Já dura meio milênio. Nós fazemos parte dessa reforma. Nós queremos continuar o que a igreja de Atos dos Apóstolos fazia. Nós somos uma extensão, né? Mas houve um fato histórico, houve fatos históricos, né? Então, 2000 anos dá para acontecer muita história, né? Então a gente não pode deixar de falar sobre isso. E o que foi a Reforma Protestante, né? Bom, a igreja do primeiro século, que é assim chamada dentro da teologia, ela é a igreja baseada na doutrina dos apóstolos, né? Baseada em Atos, no livro de Atos. Muitas das doutrinas foram escritas pelo apóstolo Paulo, né? Tanto que o Novo Testamento, 13 livros do Novo Testamento são do apóstolo Paulo, né? E ali muitas das nossas doutrinas são baseadas na doutrina dele. O que acontece? A igreja sempre foi perseguida pelo Império Romano, nunca deixou de ser perseguida nessa época, e foram anos e décadas e séculos, por 3 séculos a igreja firme, sendo perseguida, pessoas sendo assassinadas, mas anunciando Cristo. Até que no século IV, né, que é no ano 300 e alguma coisa, o general Constantino do Império Romano teve um surto, né? E ele era uma pessoa muito, como que eu posso dizer assim, eu usei um termo, estava conversando com o Mon Carlos sobre isso, pessoa que tem secretismo, muito supersticioso. Ele teve uma visão de uma cruz no céu, né? Ele viu uma nuvem, e na nuvem você vê o que você quiser, né? E aí ele viu naquela nuvem, ele viu uma cruz, né, na nuvem, ficou pensando nisso, ele ia enfrentar uma batalha difícil, e aí ele ficou com aquilo na cabeça, que aquilo era um presságio. Ele teve um sonho, e no sonho ele disse que viu Jesus com a mesma cruz na mão, e ele entendeu que essa cruz eram as iniciais do nome de Cristo. E aí ele mandou desenhar no escudo de todos os soldados aquela imagem. Os soldados desenharam e eles foram para a batalha. Eles venceram a batalha.
E aí eles entenderam que Cristo ajudou eles. Ele apresentou isso para o Império Romano. O imperador romano gostou da informação e falou assim: então tá bom, a partir de agora Roma é cristã. Nascendo aí a Igreja Católica. A partir daí, o Império Romano impôs que todo ser humano que nascesse na Terra era cristão. As pessoas não tinham mais opção de escolha. Nasceu já é cristão. Por isso que a Igreja Católica batiza criança. Para já não dar nem margem da pessoa ser considerado como que pagão. Exatamente, perfeito. Obrigado pela palavra. Pagão, né? Então, a partir daí começou. Isso no século IV. Só que o Império Romano tinha muita mitologia. E alguns dos senados do Império Romano questionaram: mas nós acreditamos em Atena, nós acreditamos em Apolo, nós acreditamos nisso. E aí começou a misturar o sincretismo, né? E aí eles começaram a misturar mitologia com o cristianismo. Por isso que começou a aparecer os santos. E começaram a distorcer alguns princípios doutrinários. E aí você pensa, a reforma protestante aconteceu em 1517. Foi o início da reforma protestante. Precisamente, dia 31 de outubro de 1517, começou a reforma protestante. Né? Pensa só, do século IV até 1500 são quase 1000 anos, são mais de 1000 anos de história. Né? Então o cristianismo foi muito distorcido. E a reforma protestante é o quê? Lutero entendeu o evangelho de Cristo da graça. Ele viu que a igreja estava vendendo indulgência, quer dizer, a pessoa tinha que pagar para ir para o céu. Esse é o negócio. A pessoa tinha que pagar um valorzinho para ir para o céu. Se não pagasse, não ia para o céu. Né? Era esse o negócio. E Lutero bateu de frente com a igreja católica nessa questão e começou o processo de reforma. O que era a reforma? A igreja voltar às origens da igreja de Atos dos Apóstolos, né? E aí eu queria passar um videozinho para os irmãos que fala um pouquinho sobre isso, né? Só para os irmãos terem uma luz sobre essa informação, e depois eu vou passar para o pastor Carlos para ele poder dar a aula dele aqui. Amém? A Reforma Protestante foi um movimento do século XVI liderado por Martinho Lutero, simbolizado pela publicação de suas 95 teses em 31 de outubro de 1517 na porta da igreja do castelo de Wittenberg. As 95 teses foram escritas por Lutero protestando contra a deturpação do evangelho, a venda de indulgências, corrupção, o enriquecimento ilícito e a falta de celibato clerical. Lutero pregava que somente a fé em Deus salvava as pessoas. Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus, provocando uma revolução religiosa iniciada na Alemanha, estendendo-se pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e algumas partes do leste europeu, principalmente os países bálticos e a Hungria. A resposta católica sobre a reforma. Para conter o avanço do protestantismo, a Igreja Católica promoveu um movimento de contra-reforma. O momento mais importante foi o Concílio de Trento, que criou regras para a Igreja Romana. Era hora de rever práticas da própria Igreja que eram condenadas por muitos fiéis, como a venda de indulgências e a corrupção moral. O apoio da imprensa chegou após os panfletos luteranos, que começaram a ser veiculados em 1517, passaram a ser rodados nas máquinas de imprensa, réplicas do modelo de Gutenberg, dos vários principados alemães simpáticos à causa reformista. Lutero também inovou e traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Naquela época, o acesso à Bíblia era muito restrito. Com Lutero, o livro foi impresso nos modelos da imprensa de Gutenberg e estava disponível para mais pessoas. O cristianismo ficou menos hierárquico e mais acessível. Isso ajudou ainda mais na disseminação da leitura e na proliferação do protestantismo na Europa. O fortalecimento do Estado. A reforma protestante de caráter religioso serviu também a interesses políticos e fortalecimento do Estado. Os príncipes das monarquias europeias desejavam maior autonomia e poder em relação à Igreja Romana. Além de pagar menos impostos, os nobres também se beneficiaram do confisco das terras da Igreja. É o caso da Inglaterra. Com a reforma anglicana, a Igreja e o clero tiveram os bens confiscados e ficaram subordinados ao rei, que passou a ser o chefe da Igreja. As guerras religiosas. A reforma protestante motivou a ocorrência de guerras de religiões em diversas regiões europeias. As rivalidades entre reformistas e católicos
católicos e entre próprios reformistas desencadearam várias guerras na Europa entre 1550 e 1620, designadamente nos principados germânicos, na França e na Inglaterra. Números precisos para as vítimas nunca foram compilados, e até mesmo nos escritos dos historiadores modernos há uma escala considerável de diferença. 501 anos da Reforma Protestante. Compartilhe, pesquise, descubra sobre este marco em nossa história. Mas são 501 anos. Eu instigo os irmãos a investigar sobre esse assunto, conhecer os reformadores. Olhando, eu pesquisando bastante de ontem para hoje sobre o assunto, porque vai ser até um dos materiais que vai fazer parte do nosso curso aqui, eu percebi que parece que nós voltamos a essa era de uma reforma. E nós, como Manancial de Esperança, queremos ser parte dessa reforma, ao qual nós queremos valorizar as doutrinas dos apóstolos.